Olá, amigos dos embalos do sábado do NAFAD, queridos amigos do todo o Brasil, 400 e poucos colegas conectados. Estamos aqui para a terceira mesa. Passamos um pouco pela parte da doença do refluxo que atinge a parte superior, passamos um pouco pela refratariedade. Vamos chegar agora em casos difíceis. Vamos convidar de novo o querido Rubens Salum para voltar à mesa. Temos aqui o Galvão, a Carla, Bravin e o Barbucci. Quem está aí mais conosco, querido Luiz, já está conosco conectados. Sejam bem-vindos. Vamos continuar a debater casos complexos da doença do refluxo. Rubens, pronto para mais uma jornada? Rubens, você está perdendo. Hoje vai ter aqui o almoço do palmeirense Barbucci, viu? Está fazendo um churrasco aqui para a gente. Estamos aqui todos convidados, viu, amigos? O projeto 360 graus tem essa abordagem. É algo extremamente prático que visa passar algo mais assertivo para a vida de cada um de vocês. Que a gente possa impactar nossos pacientes utilizando um pouco mais dessa ferramenta virtual, conectando colegas de todo o Brasil, trazendo experiência, experts, mestres e hoje, cada vez mais, amigos da neurogastroenterologia brasileira, fazendo a diferença na vida de muitos, tá bom? Muito obrigado. Rubens, você quer começar a compartilhar conosco, querido? Sim, deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar aqui essa tela. É, Enquanto o Rubens está vindo, gostaria de deixar aqui mais uma vez registrado o nosso abraço à FBG, à figura do querido Décio, à figura do professor Viebig, nosso líder na Sociedade de Motilidade, a APSEM, essa apoiadora científica que está transformando essa relação com a neurogastroenterologia brasileira, a força da ALACE, essa empresa nacional que está tomando conta da motilidade mundial, graças ao caixeiro viajante Galvão, que tá carregando essa motilidade brasileira. Hoje é um orgulho nacional. Nós produzimos ciência, produzimos tecnologia que estamos exportando para muitos países. Isso é para a gente ter orgulho realmente da nossa neurogastroenterologia brasileira. Deixar aqui mais uma vez um registro, que todas as vezes a gente faz isso, e essa semana é muito especial. O professor Zateca vai fazer aniversário e a gente gostaria de deixar essa homenagem, esse workshop, ele que tanto gosta desses encontros, como presente, professor. Nosso padrinho do NAFAD, você realmente é muito, muito, muito importante para todos nós, Zateca. Vamos lá, Rubens? vamos lá, vamos lá. Aqui tem um caso clínico. Na verdade, como a gente não ficou sabendo do caso, você está ouvindo? Modo de apresentação, por favor. Ele está no modo de apresentação, não está aparecendo? Não, você está aparecendo os slides laterais. Desculpa. Então, eu vou terminar a apresentação e eu vou tentar de novo, porque no meu entra como modo de apresentação. Não está entrando aí? Agora? Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Vamos ver. Ele está compartilhando só uma telinha, entendeu? E agora, entrou? Agora entrou, doutor. Perfeito. Tá bom. Então, como a gente não tinha contato, a gente não viu os casos, e muitos deles são semelhantes, né? Eles acabaram sendo semelhantes. Esses são dois casos discutidos no serviço de cirurgia do esôfago estas semanas que passaram, agora em maio. Então, essa era uma paciente com regurgitação e vômitos há 6 anos, né? É uma paciente tratada com IBP, com omeprazol, 2 vezes ao dia, e domperidona, com uma melhora fugaz e curta. Ela negava outros sintomas, e a mãe refere que, desde criança, a paciente apresentava náusea e regurgitação esporádica com início desde muito cedo, desde o colo, né? E era uma paciente eutrófica, sem nenhuma outra comorbidade, uma paciente bastante jovem, em que essa regurgitação era muito presente, né? Esse quadro aqui a gente sempre ensina para os nossos
residentes, nossos internos, a importância da gente tirar de uma forma mais precisa todos os sintomas e sinais relacionados às doenças esofágicas, né? Para a gente tentar diferenciar eles. E essa é uma dica que a gente pode usar de consultório para não escapar um sinal como uma disfagia, como uma tosse, como um outro sintoma que possa mimetizar outro, né? Essa paciente foi levada pela mãe para um estudo de deglutição no otorrino, né, e que não mostrou nenhuma alteração, se pensou em uma doença até mesmo associada a essas questões otorrinolaringológicas, e depois ela fez uma endoscopia, né, em que foi feita um diagnóstico de uma erosão no esôfago distal. Aqui estão as fotos endoscópicas, se o Luiz quiser comentar, eu não sei se estão bem visíveis aí, mas foi um laudo com uma esofagite erosiva A, SIC, sem grandes alterações. Bom, a gente vê aqui nesse exame realmente uma pequena erosão aqui na imagem, se for olhar o relógio aqui às 9 horas, na segunda imagem de cima. As demais fotos não temos achados tão importantes. Você tem uma pangastrite anatematosa leve, mas nós sabemos hoje, né, apesar de muito discutido, pelo consenso de Lyon, a esofagite grau A, quase 10% da população assintomática pode apresentar esse achado. Então, gostaria de chamar a atenção para isso. E como a gente faz regularmente o raio-x contrastado, ele foi pedido já no nosso serviço e se mostrou com laudo normal, mas essas são as imagens desse raio-x contrastado, né? Não sei se alguém quer comentar, Barbucci, alguém aí? É aquilo que a gente sempre fala, né, Rubens? Assim, a gente gosta de ter também o videoesofagograma, né? Você também fala muito isso, né? Isso. Mais importante do que a parte anatômica, é importante o funcionamento do esôfago, como ele está, né? Se o esvaziamento é adequado ou não, etc, né? Exatamente. Então, esse é um outro problema que a gente perde no exame estático, né? É exatamente isso. Com esse quadro, sem uma melhora clínica, né? Ela suspeitou-se de bulimia, uma moça de 16 anos, jovem, etc. E a gente já teve uns 4 ou 5 pacientes exatamente com esse diagnóstico, né? de bulimia. E ela foi encaminhada para uma avaliação e tratamento psicológico, né? E... Pois não. Tudo bom? Oi, Galvão. Era Galvãozinho, né? Ainda é, né? Galvãozinho, sempre vai ser, né, Galvão? Rubem foi meu preceptor na residência no 9 de julho. Imagina quanto tempo, hein? Faz tempo, né? E quem me influenciou a fazer cirurgia esofágica foi você. Rubem pergunta, será que tem aí na sua história, que a história vocês tiram no HC perfeita, como é que estava o dente dessa paciente, a dentição? A história de dental? Então, estava muito boa, estava normal. Dentição boa, uma paciente de um nível muito razoável, ela se cuida, etc. Uma moça jovem, né, 16 anos. Eu perguntei pela bulimia, porque às vezes o único jeito de... Né, a gente estuda a obesidade adolescente, o único jeito de você identificar bulimia em adolescente, principalmente mulher, é dente. É verdade. Isso, algumas vezes, é um fator que ajuda nesse diagnóstico, né? Você tem toda a razão. Enfim, essa paciente, depois, para não alongar muito, ela foi submetida a um exame manométrico, né? E aí a gente vê um diagnóstico bem estabelecido, né? De um relaxamento incompleto do esfíncter e um complexos aperistálticos, uma panpressurização esofágica, né? A Carla está aí, pode comentar, e um relaxamento incompleto lá embaixo do esfíncter, caracterizando claramente uma calásia que a gente classifica nesse estágio de incipiente, né? E aí a gente volta quase naquele caso primeiro, lá do Barbucci, né? E essa é uma situação até muito mais difícil que aquele caso de diagnóstico, porque não tem
dilatação esofágica, não tem um processo de dilatação do esôfago vista na endoscopia. Então, é um chamado de alerta grande para esses pacientes, né? Essa questão, nem sempre é muito fácil esse diagnóstico, e eu acho que trazer um caso a mais para consolidar essa questão da dificuldade diagnóstica nessas circunstâncias, especialmente no Brasil, que a gente tem a doença de Chagas, né? Eu acho que a gente tem que sempre ter essa doença na cabeça. Ô Rubens, Oi. eu vou chamar Barbucci, só para Barbucci trazer para a gente um pouco da visão do último consenso de refratariedade, do que seriam sintomas que realmente seriam refratários, sintomas típicos refratários, que aqui é uma regurgitação que o paciente está tendo. Fale para a gente um pouquinho sobre isso, Barbucci. É aquilo que a gente comentou durante toda a manhã, na verdade, né? Uma coisa é doença do refluxo refratário, outra coisa são sintomas de refluxo refratários. Então, é muito importante a gente ter em mente que sinais e sintomas, por mais típicos que sejam de refluxo, eles não garantem o diagnóstico de certeza da doença. Então, se a gente se basear simplesmente no que a gente tem de sintomas, a gente vai ter uma acurácia e que não vai passar de 50%, então eu vou acabar errando metade dos diagnósticos que me procuram se o paciente tiver sintomas clássicos da doença. Se tiver sintomas atípicos, então, a acurácia dos sintomas para diagnóstico de refluxo é ainda muito pior. A gente... 80% dos trabalhos que a gente faz, principalmente a obesidade, é baseado em questionário de qualidade de vida de refluxo. Esquece isso, né? Como em relação assim, os diagnósticos, refluxo pós-cirurgia bariátrica. Eu tenho refluxo azia. pós não sei o quê. É baseado, só em 80% dos artigos baseados em questionário de qualidade de vida de refluxo. Não. Então, isso é um alerta muito grande, porque assim, o nível de ciência que está sendo feito é ruim e continua. É claro que você pode até valorizar isso se é um paciente que tem sintomas clássicos e responde ao tratamento com IBP de uma maneira bem satisfatória, etc. Você pode até induzir que o paciente tem refluxo. Mas, por exemplo, para você fazer um protocolo em que eu vou colocar pacientes com doença do refluxo, eu preciso ter certeza que o paciente tem. Então, é óbvio que a parte de sintomatologia é importante. A endoscopia nos ajuda bastante também. A gente já mencionou aqui que as esofagites mais brandas, elas não se correlacionam normalmente com doença do refluxo, e mesmo as mais graves, se a gente não fizer uma anamnese bem feita, a gente acaba bobeando. A parte de desmotilidade é outra coisa extremamente importante, então muitas pessoas não valorizam uma manometria muito bem feita antes da pH-metria, né? Às vezes se faz uma manometria assim, se infere o local em que o probe do pH tem que ficar, isso a gente perde diagnóstico de desmotilidade. Então, é muito importante uma manometria bem feita. O posicionamento do pH-metro também é outra coisa extremamente importante que seja feita de maneira adequada. Então, quando a gente vai falar em refratariedade, eu tenho que ter certeza que meu paciente tem doença do refluxo, eu tenho que ter certeza que o remédio é de boa qualidade, eu tenho que ter certeza que esse remédio foi bem prescrito e foi utilizado por um tempo adequado e na dose adequada, para depois a gente pensar, de fato, que eu tenho uma doença que não foi tratada de forma adequada. Perfeito. Vamos lá, Rubens? Vamos lá. Tem um outro caso breve também, que talvez a gente possa mostrar, que também se relaciona, porque por uma coincidência grande, uma outra discussão que houve aqui, talvez reforce essa outra discussão. Está conseguindo compartilhar a tela? Tá. Então, esse é um paciente de 52 anos, do sexo masculino, com sintomas típicos de refluxo, pirose, regurgitação diárias, com necessidade de elevação de cabeceira ou travesseiros, também sintomas atípicos, como tosse frequente e pigarro, e fazia uso de BP e antiácido, e numa condição clínica boa, não tinha obesidade relacionada, tem um IMC adequado. Aqui naquele quadrinho que a gente usa sempre, da pirose, a regurgitação e outros sintomas respiratórios e otorrinolaringológicos associados.
O paciente, a gente sempre inclui a foto, que às vezes a obesidade visceral fica mascarada no IMC, mas esse paciente não tinha sinais desses distúrbios, e ele tinha esta endoscopia, né? Com uma esofagite erosiva, uma hérnia hiatal por deslizamento, erosões em maior grau, e vamos ver aqui se eu tenho. Aqui eu tenho a foto endoscópica. Luiz? Bom, aqui nós temos, então, essa imagem do esôfago mostrando bem as soluções de continuidade, as erosões confluentes, ocupando menos de 75% da circunferência do órgão. E nós temos também, é difícil, às vezes a gente vê a linha Z aqui, mas abaixo das soluções de continuidade, nós temos aqui onde deveria ser a linha Z, e visivelmente tem uma migração da cárdia para o tórax, né? Nessa imagem fica claro aqui o diagnóstico de hérnia hiatal que a gente dá quando a linha Z, a transição esôfago-gástrica, está mais do que 2 centímetros acima do pensamento diafragmático. E chama muito a atenção a intensidade do processo inflamatório, né? Uma esofagite C, talvez até D, ali, não sei se ela não emenda a volta toda. Acho que é D. E com todo esse quadro. Esse paciente foi submetido a um estudo contrastado e que mostrou essa pequena hérnia hiatal que foi vista no exame endoscópico, que é essa imagem. Aí esse paciente se cogitou o tratamento cirúrgico por conta disso, ele veio encaminhado de um outro serviço para o serviço de cirurgia do esôfago, justamente com indicação do tratamento cirúrgico, né? E aqui a gente complementou o estudo dele, especialmente todo doente nosso que vem com a indicação de tratamento cirúrgico, ele com quadros muito mais exuberantes de refluxo, que a gente já não tenha mais tanta dúvida da doença do refluxo, a gente privilegia mais o estudo manométrico que o próprio estudo de monitorização do refluxo, de comprovação, né? E foi inicialmente feito este estudo, né, que mostrou essas alterações. Eu não estou com o laudo inteiro aqui, mas mostrou um esfíncter hipotônico de localização intratorácica, mostrando a hérnia, talvez nessa dissociação de pressurização com a crura, né? E mostra esta atividade motora ineficaz e sem a reserva peristáltica. Então, aí está um caso talvez um pouco acima daquela situação que a gente viu anteriormente, né? Um pouco mais grave da motilidade esofágica e numa doença do refluxo de difícil controle, clínico principalmente, né? Então, aí é uma grande discussão que está aberta aí para todos. Carla, gostaria de falar alguma coisa? Liga aqui para mim. Então, na verdade é isso, né? Eu gostaria de comentar que essa questão da hérnia a gente já está discutindo desde a vez passada, do achado manométrico. Existe uma preocupação, da mesma forma que existe a preocupação técnica na endoscopia, da sedação que está sendo feita, das manobras que são possíveis de ser feitas, do ponto de vista de qualidade, de exame, de motilidade, a gente também tem uma preocupação se esse paciente passou a sonda, não teve tanta ânsia, tanto desconforto na passagem da sonda, porque com muita frequência os pacientes que têm mais desconforto, se observa, às vezes, sugestivo de uma hérnia no início do exame, no final do exame, com a tranquilização, com as deglutições, com o tempo adequado do exame, a gente observa que isso não é tão evidente assim. Então, mas aí sim, a gente observa, né, essa dissociação da imagem pressórica entre o esfíncter e a crura diafragmática, sugestivo da hérnia hiatal, isso se comprova durante toda a deglutição. Durante a deglutição, a gente observa essas dissociações acontecendo, né, essa subida axial do esfíncter intratorácico. E a atividade motora ineficaz em reserva peristáltica é uma preocupação, né? A gente sabe que a motilidade esofagiana ineficaz pode não ser só em decorrência de processo inflamatório da doença do refluxo.
a ausência da reserva contrátil preocupa, porque talvez esse paciente tenha um comprometimento maior de um processo inflamatório mais intenso, que já está gerando alguma perda da integridade neuromuscular esofágica, ou mesmo alguma associação com alguma doença do tipo doença colagenosa. Então, esses pacientes tendem a ter um risco aumentado de disfagia no pós-operatório, e aí a gente tem uma preocupação em esclarecer melhor esse diagnóstico antes da indicação cirúrgica. Esse é o raciocínio atual. Pode voltar, Rubens? Não, esses casos foram, como eu falei, foram muito recentes e a gente eles não terminaram, quer dizer, a gente está no processo de discussão. É claro que aquele caso da calásia vai para o tratamento específico da calásia, e esse caso eu queria pôr para todos aí qual a conduta de cada um frente a essa situação, né? Barbucci, o Luiz e, enfim, todos aí da mesa, qual é essa conduta frente a essa situação de um paciente já com tratamento em dose dobrada de IPP, etc., e essa situação clínica de uma doença com muita inflamação esofágica, com defeito anatômico e funcional do esfíncter, e a gente ter esses distúrbios de motilidade. Boa tarde, né? Eu só queria lembrar, em relação ao caso anterior, que a sensibilidade diagnóstica da calásia no raio-x contrastado, na literatura, é em torno de 70%, versus mais de 95% da manometria de alta resolução. Tá? Daí a importância em um complementar o outro. Eu acho que realizar os dois frente a essa suspeita é fundamental. Inclusive no pós-operatório, até para afastar distúrbios motores de maior gravidade, como esse, a manometria ela é sempre mandatória no pós-operatório, quanto a isso não tem discussão. Nesse caso específico, né, a gente tem um paciente com o peso normal, então é pouca intervenção nesse sentido. A gente sabe que pacientes refratários que emagrecem, eles podem melhorar muito a sua sintomatologia. Uma esofagite acentuada, que, no meu ponto de vista, ela merece cicatrização e uma reavaliação antes de uma intervenção cirúrgica. Tá? Sempre que a gente tem esofagite C e D, ou suspeita de Barrett, em erosão acentuada como essa, a cicatrização e nova avaliação endoscópica ela é indicada. No caso, ele já está com dose dobrada de IBP, né? A gente teria a opção aí do uso da vonoprazana para tentar cicatrizar essa mucosa. A gente pode também associar alginato, especialmente no momento de deitar, e também intensificar as medidas comportamentais, né? Levantar a cabeceira, decúbito lateral esquerdo, né? Evitar roupas apertadas, refeições volumosas, alimentos gatilhos, né? De refluxo, etc. Então, a gente intensifica o tratamento clínico, refaz a endoscopia, tá? E não é teórico isso. A gente vê na nossa prática a motilidade esofagiana ineficaz, por vezes, ela pode desfazer com o tratamento da esofagite. Tá? Isso aí eu vejo na minha prática. E, inclusive, num caso como esse, eu acho que repetir, aí, obviamente, é minha opinião, em torno de 6 meses após um tratamento intensivo desse refluxo, repetir a manometria é fundamental para saber para onde que está evoluindo essa motilidade esofagiana ineficaz. Que ela também, ela pode desfazer ou evoluir para outros distúrbios, tá? Espasmos esofagianos ou até mesmo a calásia, tá? Então, antes de indicar uma cirurgia, né, uma fundoplicatura, esse paciente precisa ser acompanhado para definir melhor como é que vai ser a evolução dessa doença. Tá? Muito obrigado. Maravilha, Bravin.
Vamos agora para a rodada final de mensagens. O que o primeiro olhar 360 graus vai deixar de mensagens para nossos 419 colegas que estão com a gente até agora, começando por Barbucci, rodando Bravin, Galvão, Carla, o Henrique e o nosso querido Rubens Salum. Posso falar rapidamente sobre o caso? Também? Pode falar para o senhor. Mensagem falando. O que você pode melhorar na otimização desse paciente? A mensagem é essa sempre, né? Quando a gente trata refluxo, é importante que a gente tenha certeza que o paciente tem refluxo. E a partir daí a gente definir qual é a melhor abordagem, se clínica ou cirúrgica. Isso é essencial, na verdade, para qualquer afecção, especialmente essa. Nesse caso específico, o Rubens sabe, a gente conversa há muito tempo sobre casos parecidos. É muito importante que a gente tenha em mente por que um paciente que usando dose dobrada de inibidor de bomba de prótons, muito provavelmente aqui é o omeprazol, continua com uma esofagite tão importante como essa. Então, aqui a gente tem vários fatores a serem considerados. Primeiro que esse paciente sendo do HC, né, Rubens, e usando o omeprazol, a gente sabe da qualidade do omeprazol disponível no HC, que é muito ruim. Então, grande chance do inibidor não estar funcionando porque não é de uma origem muito boa. Então, vocês têm que ter certeza, quando vocês prescrevem um inibidor de bomba de prótons, que ele é feito em algum lugar que a gente tem confiança na qualidade. Segunda possibilidade é que o paciente seja um metabolizador rápido, ultra rápido de IBP, então a troca, por exemplo, por pantoprazol, também nessa mesma dosagem, 80 miligramas, ou eventualmente o pantoprazol teria sentido. Outra coisa é que um paciente que se saber como foi feita a prescrição, se foi feita de forma adequada, como é que está a aderência do paciente ao tratamento, se está sendo feita de forma adequada ou não. Se é um paciente que de fato responde tão mal à inibição ácida assim, a questão a gente pergunta é, será que esse paciente é um hiperprodutor de ácido? Então vale a pena a gente pensar aqui em Zolligan, hiperparatireoidismo, mastocitose X, mastocitose sistêmica. Outra coisa é avaliar a parte de resposta do estômago, né? Se esse paciente tem ou não tem gastroparesia. Eu não sei como é o exame clínico desse paciente, exame físico especificamente, se tem esclerodactilia, se tem angiectasia, se não tem, ou seja, se existe alguma suspeita que esse paciente possa ter uma colagenose. Vale a pena uma investigação, então, associada aí com FAN, com dosagem sérica de TSH e T4 livre. O hemograma é extremamente importante para a gente ver se tem eosinofilia, se tem mastocitose, se não tem. Eventualmente, uma triptase sérica pode ser interessante nesses casos. A dosagem de gastrina sérica é outra coisa extremamente importante, mesmo na vigência de BP, já que a gente teria uma ideia aqui se de fato existe hipersecreção ou não, e a partir daí, então, definir qual é a melhor abordagem, se clínica ou cirúrgica, ou se existe alguma contraindicação, ou se existe alguma doença associada que possa ser abordada antes do tratamento cirúrgico. Então, é isso. É ter certeza do diagnóstico e ter confiança no produto que a gente usa, saber direitinho prescrever o medicamento por um tempo adequado e na dose adequada. Com certeza a gente vai ter uma condição muito bem feita dos nossos pacientes, na grande maioria dos casos. Perfeito. A chance de refratariedade de verdade é muito pequena. Mínima. Muito pequena na prática, sim. Galvão? Mensagem, vou basear minha mensagem final no caso, né? Como a gente está mais maduro, né, nisso aí. Eu lembro, Rubem, de quando a gente começou isso aí. Esse era o caso que ia para a mesa. Esse caso já estava operado, a gente não estava discutindo aqui. Mas a maturidade chegou no ponto de você vai operar um caso no auge da inflamação? Isso também não faz sentido, mas antes era assim, né? Então, realmente refinar o diagnóstico, principalmente na refratariedade, e ver o leque de opções. A gente está voltando agora à situação que antes a gente tinha abandonado, que é a diferença entre comer no bandejão e comer à la carte. A gente estava na situação de bandejão, onde a única opção inquestionável era fazer uma válvula Nissen, com hiatoplastia. Hoje a gente já está voltando a discutir a parte de à la carte, a tailorização, se endoscópico, se cirúrgico e qual do cirúrgico, mas com muito mais maturidade com relação ao diagnóstico. Isso que a gente viu aqui, né? Um olhar de 360 graus. Como o que é óbvio não é tão óbvio assim, e principalmente nos casos que fogem do óbvio que foram feitos aqui, como é que você discute qual é o grau de maturidade e profundidade que você tem que investigar esse paciente. Então, seria essa aí a minha mensagem. Carla?
Na verdade, assim, complementando tudo isso, eu acho que falando exatamente dos exames diagnósticos, né? Eu acho que o fundamental é que a gente saiba, conheça muito bem a resposta, a pergunta que nós queremos fazer para aquele exame que nós estamos solicitando e se esse exame pode dar a resposta que a gente está querendo, ou seja, a gente saber as ferramentas diagnósticas e o que aquele exame pode nos fornecer para ajudar nesse diagnóstico e se preocupar principalmente com a qualidade dos exames que estão sendo feitos e das possibilidades de viés. Então, acho que isso é que faz com que o exame diagnóstico ele seja realmente um exame que ajuda e não atrapalha. Eu acho que essa é sempre uma preocupação nossa, em ajudar o diagnóstico e não atrapalhar, né? Não atrapalhar o raciocínio diagnóstico, não fazer exames de má qualidade. Eu acho que tem que ter sempre essa preocupação. É isso aí. Bravin, sua consideração? Só reforçando aqui o que Barbucci deixou claro, mas que é super importante, isso aí é o último consenso sobre doença do refluxo refratária da Associação Americana de Gastroenterologia, onde ela define justamente isso. A doença do refluxo refratária, ela exige a presença de marcador de refluxo gastroesofágico, mesmo com o uso de IBP, independente da presença ou não de sintomas. E sintomas refratários, mesmo em uso de IBP, em paciente previamente com o diagnóstico de certeza da doença do refluxo, esse caso especificamente é o caso que mais se beneficia na nossa prática clínica da impedância e pH-metria em uso de IBP, né? Visto que é um paciente que previamente tinha doença do refluxo já documentada, ou com pH-metria, ou com endoscopia, né? E que mantém-se com sintomas, né? Então, esse paciente é o que mais se beneficia com impedância e pH-metria em uso de IBP, que é o caso que a gente viu na mesa anterior, onde é um paciente do sexo feminino que tinha uma doença orgânica documentada, doença do refluxo gastroesofágico, e uma doença funcional no mesmo órgão, né? A gente sabe que isso pode acontecer, especialmente em pacientes do sexo feminino, tá? Ok, amigo. Querido Luiz, sua consideração final? Bom, não tem muito mais a acrescentar aí depois dessas falas brilhantes, mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: apesar da baixa sensibilidade e especificidade do quadro clínico no diagnóstico da doença do refluxo, eu acho que o quadro clínico vai ser importante aí na indicação da cirurgia. Nós sabemos, e teve um desses casos, se não me engano, o caso anterior do professor Rubens, onde há um predomínio de regurgitação. E as medicações que nós temos disponíveis não melhoram a regurgitação. Elas melhoram pirose, melhoram os sintomas, mas a regurgitação, nesse paciente que predomina a regurgitação, esse paciente, sim, a gente tem que insistir nas modificações de estilo de vida, que não é muito fácil, mas esse paciente é um candidato à cirurgia independente dos achados endoscópicos, se a doença endoscopicamente é leve ou grave. Mas o predomínio de regurgitação é o paciente, vamos dizer assim, que hoje é o mais encaminhado para a cirurgia. Ok, Luiz, muito obrigado, querido. Amigo Rubens, sua consideração final, querido. Rubens? Queria agradecer muito a você, a todos os amigos aí, essa possibilidade de participar, deixar um abraço para o Luiz Henrique. Eu procurei uma foto aqui com o pai e o Galvão, nós estávamos numa piscina lá em Águas Quentes, em Goiás, enfim, era uma amizade que nos doeu, essa partida. E enfim, deixar isso que todos falaram, né? Na verdade, a refratariedade, entre aspas, merece esse olhar de 360 graus, como você coloca de título desse evento, para você abrir espaços a diagnósticos diferentes, a interpretações diferentes do próprio tratamento, e aqui isso foi tudo muito bem abordado, né? E acho que essa mensagem que fica, a gente ter essa abertura de olhar para esses doentes do ponto de vista diagnóstico e do ponto de vista de tratamento. Muito obrigado. Queridos amigos, esse foi o primeiro Olhar 360 Graus.
A gente reabordará durante o ano mais oportunidades assim da gente poder discutir os temas da neurogastroenterologia aqui com amigos, com mestres e com vocês. Na próxima quinta-feira, lá do final do mês, teremos o Motility On. Acompanhe a gente, será um grande evento onde a gente vai debater a motilidade no diagnóstico. Continuem nos acompanhando no circuito de debates, vá lá no nosso canal. Esse material todo é um acervo que a neurogastroenterologia brasileira tem para todos vocês. Gostaria muito de agradecer a toda a equipe da Ponto Comunicação, que tão prontamente nos ajuda a fazer tudo isso, ao querido Fernando Tali, Fernando Dalácia, a Apsen e a todos vocês de casa. Um forte abraço, até a próxima encontro. Transformar grandes ideias em grandes realizações. Servir milhões de famílias todos os dias. Colocar as pessoas em primeiro lugar. Nós transformamos o desafio da maioria das empresas em nosso DNA e nosso propósito. Cuidar de pessoas. Para nós, cuidar das pessoas faz parte da nossa rotina e é o motivo de nossa existência. Cuidando dos pacientes, nos propomos a oferecer o melhor em medicamentos hoje e sempre. Cuidando de nossos colaboradores e de suas famílias, alimentamos a garra que forma a nossa nação azul. Cuidando da nossa comunidade, oferecemos ferramentas para juntos transformarmos o mundo em um lugar melhor. O cuidado faz parte de quem somos. Faz parte da nossa missão. Apsen Farmacêutica. O cuidado que transforma. No tratamento das lesões ácido-relacionadas, conte com uma opção que proporciona tecnologia, rapidez de ação e alívio duradouro no controle da acidez gástrica. Iniloc. Iniloc é o pantoprazol magnésico com a exclusiva tecnologia Selected Release System que reveste o comprimido com 2 camadas, uma interna e uma externa. A função da primeira camada é permitir que o ativo passe intacto pelo esôfago e pelo estômago. Assim, a segunda camada é dissolvida no duodeno, principal local de absorção. 1000 vezes menos solúvel versus pantoprazol sódico. Dessa forma, Iniloc proporciona uma absorção linear e gradual, portanto mais previsível e controlada. Essa característica, somada à ligação da molécula à cisteína interna em relação à bomba protônica, garante ao paciente rápido início de ação. Ação por até 24 horas. Efeito prolongado, atingindo altos níveis de alívio sintomático. Taxa de cura superior ao pantoprazol sódico. Cicatrização em 4 semanas. O conjunto único de benefícios de Iniloc garante resultados que atendem às expectativas de pacientes e especialistas. Esse resultado só é possível com a combinação da tecnologia de Iniloc com o diferencial do pantoprazol magnésico, que traz eficácia com um alto nível de segurança. A grande novidade é que agora os pacientes podem ter um tratamento pleno com uma única compra. O novo Iniloc 90 garante um tratamento completo para DRGE e lesões ácido-dependentes. Essa novidade oferece ainda mais comodidade e economia para os pacientes, pois se trata da opção mais acessível do mercado. Iniloc. Tecnologia, rapidez de ação e alívio duradouro no controle da acidez gástrica.